Mais uma vez estamos aqui presentes, né, ao grande povo que está nos escutando pela Fênix, no YouTube, né, no Face, certo? E o nosso trabalho está continuando aí, tentando ajudar aquelas pessoas que realmente querem se recuperar dos vícios, né, das dependências químicas, né, e estamos lutando para melhorar pelo menos aquelas pessoas que estão enfrentando um grande dilema, né, que não está sendo fácil para ninguém. Uma certa videoterapia aqui eu falei sobre a síndrome de abstinência. O porquê que o dependente químico ele recai. O dependente químico ele recai, né? E eu já falei pelas várias experiências que eu tenho, o dependente químico ele recai porque ele não se aceita, ele não aceita uma programação na vida dele, ele não aceita que um médico dele uma base, certo, superficial ou uma base polêmica de infiltração de um certo medicamento para ele se estabilizar da doença, né? É por isso que de repente ele chega e ele não sabe lidar com as emoções, os sentimentos dele, e de repente ele vai para a droga novamente, ou vai pelas drogas lícitas ou ilícitas. Mas o que eu queria chegar para vocês hoje é o seguinte: está existindo muitas recaídas, e essas recaídas estão por quê? Porque a pessoa que está usando o crack, outras drogas ilícitas, eles não estão compreendendo que o seu cérebro está sendo afetado. Eles não estão entendendo, certo, que as fendas sinápticas do seu cérebro, o sistema nervoso do seu cérebro estão sendo atacados. Então o que acontece? O prazer para o dependente químico, certo, como doença, é uma das maiores formas, certo, dele sobreviver na vida. É pelo prazer. Então no dia de hoje, para recuperar uma pessoa, certo, a gente dá todas, certo, o programa de recuperação e todos os laudos, certo, do PPR, certo, que é prevenção para recaídas, certo, e de todas as situações básicas onde que ele tem que não negar a doença, enfrentar a realidade dele sem precisar beber ou se drogar como ele estava acontecendo no passado. Mas o que está sendo difícil nas nossas clínicas, onde que nós internamos vários pacientes, né? Inclusive, se vocês, aqueles que estão assistindo, né, ver no Face que nós colocamos, né, um amigo nosso que vai começar a fazer resgates, certo, involuntários ou voluntários. Mas o porquê disso tudo? Porque a situação está ficando cada vez mais agravante. Então, o que acontece? O dependente químico, quando ele chega dentro de uma clínica e é passado toda a situação para ele, quando ele sai, ele não persiste, está entendendo, no foco de buscar a recuperação. Então, por isso que existe essa síndrome de abstinência demorada, porque ele sai do foco, né? Por isso que o programa fala, né, que você precisa viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, certo? Você está se preparando a passo de tartaruga para chegar no final, certo? De mais ou menos 4 a 5 a 6 anos, para essa química total do cérebro ela se modificar. Eu já falei isso daí. Mas o que acontece do dependente? Ele vai numa festa, ele toma um golinho de cerveja. Ele sabe que ele não pode
certo? Beber ou se drogar ou qualquer coisa assim. E de repente, com um golinho de cerveja, ele detona tudo que tem dentro da sua própria casa, ou detona tudo o que vê na vida dele. E o que acontece? Simplesmente por causa da doença que ele tem no seu subconsciente, né? Que a medicina já comprovou, certo? A medicina norte-americana ela já comprovou, a medicina nacional brasileira ela já comprovou que é uma doença que é incurável, ela não tem cura, ela é igual o da diabetes, como eu já passei várias vezes aqui. Ela tem estabilização e a pessoa precisa estabilizar a sua doença, procurando recursos diferentes, certo? Para sobreviver na vida, porque ele não sabia sobreviver na vida, ele sobrevivia, certo? Procurando recursos em quê? Na droga, no álcool, né? Estados emocionais agravantes, acabando com famílias, acabando com pessoas da sociedade, faltando empregos, e essa situação toda que vocês bem sabem disso. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo com o dependente químico, essas drogas que eles estão usando agora, são drogas todas misturadas. Eles não entendem que os traficantes, né, não tem nada a ver com isso, eles estão começando a misturar pó de mármore, certo? Gasolina, eles estão misturando até carvão, tá entendendo? Eles estão misturando nas drogas. E o que acontece? Quando a pessoa inala essa situação, certo? A sua doença fica mais agravante. O que acontece? As sinapses do cérebro são bloqueadas, o sistema nervoso central não funciona como deveria funcionar e a pessoa está começando a ficar, certo, num estágio pecaminoso, né? Num estágio pecaminoso. Então, quando a gente passa toda essa situação da programação, a gente passa toda essa situação, muitos, eles não chegam a entender e a buscar recuperação. Tem muitos que ficam dentro da clínica esperando, certo, sair de novo para acontecer tudo novamente. Só que ele pensa diferentemente. Ele pensa que ele pode tomar uma cervejinha de vez em quando, ele pode cheirar uma carreirinha de vez em quando. Mentira, isso não existe. Há 38 anos que eu trabalho com isso nunca existiu. Aí voltam de novo a cometer os mesmos erros. E chegam, certo, cada vez mais abalados nas comunidades ou nas clínicas. E os médicos, né, que deram remédios e que alvoroçaram para eles não usarem mais, o que acontece? Tem muitos que estão misturando remédios com bebidas. Então, viu o grau da doença onde que está chegando. Graças a um bom entendimento, tem muitas pessoas que buscam recuperação, né? Buscam não negar mais a sua doença, buscam uma estabilização contínua, certo? Como já foi falado em várias videoterapias que eu dei, mas tem muitos que se tornaram crônicos e de repente, certo? A doença evoluiu dentro dele de uma tal maneira que a única salvação é ele ficar mais tempo internado. Para essa química do cérebro, fazendo exercícios, tá entendendo? Lendo livros. Porque para modificar um cérebro do dependente químico, modificar suas vontades, ele também precisa ter vontade de se recuperar. Ele precisa ler um livro, ele precisa fazer exercícios, ele precisa se acostumar a viver na sociedade, se acostumar a viver com a família, certo? Para dar prazer a ambos, tanto a família quanto para ele também e quanto para a sociedade.
Então o que está acontecendo é isso. As drogas estão cada vez mais envenenadas, né? E os que estão usando cada vez mais drogas, certo? Com mais misturas insignificantes para ganharem mais dinheiro e estão bombardeando o cérebro dos nossos meninos. Estão bombardeando o cérebro da nossa sociedade, certo? Eu tenho acompanhado nas clínicas onde que a gente coloca as pessoas para se recuperarem, certo? Teve 2 senhoras que eram dependentes de diazepínicos, só que uma tomava 2 cartelas por dia, né? E com cerveja ainda, certo? Quando chegou na clínica, começou a limpar o cérebro, depois de 2 meses, ela entrou em surto. Já pensou se estivesse na rua? Já tinha cometido alguma insanidade, né? Nós temos uma oração, certo? Que é feito no NA e no AA. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. E me dê coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma das outras. Essa oração foi próprio, certo? E foi feita, né, por uma pessoa que abriu a mente espiritual para as pessoas que estão buscando recuperação. Porque tem coisas que o dependente químico não pode mais buscar. Por exemplo, álcool, droga, não pode mais cometer insanidades, não pode mais prejudicar os outros, tem que limpar o lixo, certo, psíquico do seu cérebro. Ele tem que modificar a maneira de viver, a maneira de vida, ele tem que modificar a personalidade. Quando ele começa a entender tudo isso, ele está preparado para entrar na sociedade. Tem muitos que estão 6 meses, mas ainda não estão preparados para entrar na sociedade. Por que não estão preparados? Porque a doença se avolumou de uma tal maneira que virou numa crônica, certo? De uma tal maneira, certo? Que pro resto da vida ele vai ter, certo? Que tomar remédios, ok? E averiguar a doença dele, passar, certo? Por terapeutas, por psicanalistas, tá entendendo? Porque a doença afetou e eliminou vários neurônios do seu cérebro. Quando ele começa a compreender isso, que essas drogas inválidas que hoje estão matando as nossas crianças, que hoje estão eliminando pessoas, né, de uma maneira... Só quem trabalha em clínicas entende isso, certo? E a droga está aí, ela está aí, cada vez mais potente, miseravelmente, acabando com o indivíduo, acabando com as famílias, certo? E tem famílias que estão acabando de enterrar os seus filhos, ou as suas mulheres, né? Então, por que eu estou passando esse tipo de situação para vocês hoje? Eu estou passando, certo, esse tipo de situação que está cada vez mais se agravando o problema da droga e o problema do álcool, né? Não vou começar a falar de outra parte, certo? A falta de emprego, a falta de outras situações. Eu não vou falar disso, que não adianta, eu tenho que manter a minha ética. Mas é o que está acontecendo. As pessoas não estão enfrentando as dificuldades de cara a cara, né? Não estão buscando um poder superior, não estão buscando Deus da maneira que eles compreendem, estão buscando a garrafa, estão buscando a droga, né? Só essa semana eu tive 6 pessoas que voltaram para a clínica depois de ter passado 6 meses. Eu tive que colocá-los em outras clínicas, né? Torna a família ter que gastar novamente, certo? O porquê? Porque ele está num estágio crônico, as famílias vêm, tira ele de repente,
não deixa ele ficar um tempo necessário que os profissionais falam, certo, que deveriam ficar, e acaba se tornando bem desagradável a vida tanto da família como a vida tanto do indivíduo. Então é isso que eu quis passar para vocês no dia de hoje, certo? Espero que vocês aceitem nosso site, né? Procurem-nos no nosso site, nos nossos telefones. Estamos internando, chega mais ou menos a 8 a 10 pessoas por semana. Não está sendo fácil. As pessoas elas estão se deteriorando cada vez mais devido ao crack ou outro tipo de droga, né? Só para terminar, peguei uma pessoa que era viciada em chá de fita, né? Fita cassete, aquelas fitas antigas, né? E ele fazia o chá daquela fita e tomava, né? Não sei o que aconteceu, mas acabou ficando louco, né? Acabou ficando agredindo mentalmente, né? E fisicamente também. Então era isso que eu queria falar para vocês no dia de hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana, espero que vocês firmem o propósito com Deus, né? Com o nosso poder superior, certo? Porque o dependente químico que não acredita num poder superior, ele recai novamente. Ele precisa ter um poder superior, certo? Que ele acredita, que ele tenha fé e ele não perca a esperança de buscar a recuperação. Eu agradeço a todos, certo? E muito obrigado e uma boa semana para todos vocês. Obrigado.